Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa? Hoje nós vamos começar com a segunda parte da matéria, que é a parte de transferência de massa. E o que é a transferência de massa? Transferência de massa é quando a gente tem massa em trânsito devido a uma diferença de concentração. A gente vai olhar agora microscopicamente e não aquela massa como um todo, como se fosse um fluido. Agora a gente vai olhar aquelas partículas pequenas, um elemento químico, uma molécula, uma espécie química, tá bom? Vocês já colocaram chá para fazer? Vocês pegam um saquinho, colocam na água quente. Você já esqueceu o saquinho ali sem mexer a colher? Vocês viram o que acontece? Isso é transferência de massa. Aquela coloração do chá vai para todo o copo, para todo o líquido que está ali, devido à diferença de concentração, até que ele esteja todo igual. A hora que ele estiver todo com a mesma concentração, cessa a transferência de massa, igual a transferência de calor, lembra? Então, nesse caso, a gente também precisa de uma força motriz para provocar esse deslocamento da matéria. E essa força motriz é a diferença de concentração. Assim como a gente tinha o fluxo de calor proporcional à diferença de temperatura, agora nós temos a transferência de massa devido à diferença de concentração. E ele também vai ser proporcional ao inverso da resistência. Lembra que a gente tinha a resistência da parede, por exemplo, a resistência do meio? Agora a gente vai ter também uma resistência do transporte, que é o próprio meio a que esse material se encontra. Vamos começar a nomear algumas coisas para ficar mais fácil, tá bom? A gente vai chamar de soluto essa espécie que vai ser transferida para todo o meio. A gente vai chamar de solvente o meio e as demais espécies químicas que a gente não está considerando no transporte. E a gente vai chamar de solução a mistura, solvente e soluto. Lembrando que solução é um tipo de mistura, tá bom? E qual que é o sentido do fluxo da transferência de massa? Se a gente colocar um pedacinho de corante ou chá, qualquer coisa ali no meio líquido, o que vai fazer? Ele vai da parte mais concentrada para a parte menos concentrada. Então, esse é o sentido do fluxo. Gente, lembra? É igual o sentido da transferência de calor, da maior para menor temperatura. Então, a gente sempre vai da maior para menor concentração. Gente, e quando a gente tiver dois solutos? Porque nem sempre a gente tem um soluto só. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio. Eles estão dissolvidos no ar, os dois. De um lado a gente tem só o hidrogênio e do outro a gente tem só o oxigênio, cada um no seu cilindro separado por uma válvula. Se a gente abrir essa válvula, o soluto hidrogênio ele vai tender a caminhar para o lado do soluto oxigênio e o soluto oxigênio vai andar para o lado que está o soluto hidrogênio. Então, um vai tender a direção do outro até que eles atinjam o equilíbrio. E repare que os pontinhos verdes, que é o hidrogênio, ele andou mais rápido para o lado do oxigênio do que o contrário, porque ele é mais leve, então é mais fácil dele se transportar. Bom, nós vimos que a gente pode ter transferência de massa no líquido e no gás. E vocês sabiam que a gente também pode ter transferência de massa no sólido? Isso mesmo. Quando a gente quer fazer uma liga, por exemplo, de cobre e níquel, a gente consegue promover o transporte desses dois, porque eles vão tender ao equilíbrio. Então, onde tem maior concentração de cobre, vai começar a andar para o sentido do níquel. E onde a gente tem níquel, vai tender a andar para o lado do cobre, até que eles formem essa liga com tudo misturado. Então, a transferência de massa ela pode ocorrer nos três meios materiais, sólido, líquido e gasoso. E a facilidade dele andar depende do espaçamento molecular. Bom, se o gás ele tem as moléculas mais afastadas umas das outras, é mais fácil a gente ter uma dispersão ali dentro, uma difusão dentro desse soluto do que no líquido, que tem as partículas mais perto, que é mais fácil ainda do que no caso do sólido, que eles estão bem juntinhos um do outro. Então, acontece nos três, só que a resistência do sólido é maior que a do líquido,
que é maior que a do gás. A transferência de massa, ela ocorre através de dois processos, da difusão e da convecção. Convecção, o mesmo nome da transferência de calor, lembra? Na difusão, ocorre as interações moleculares. É quando a gente tem um meio parado e a espécie química se difunde apenas através da diferença de concentração. E no caso da convecção, a gente tem a influência do meio se movimentando também. Parecido com o que a gente já viu antes, não é? Para entender melhor o que é difusão e convecção, eu gosto de utilizar esse exemplo aqui do surfista. Vamos supor que o surfista está no mar. E ele está se movimentando no mar através da sua mão, através do seu próprio esforço. Nesse caso, a gente tem uma transferência de massa difusiva, ele se mexe por ele mesmo. Agora, quando a onda mexe esse surfista, quer dizer que ele está se movimentando através de um agente externo, que é a onda. Então, a gente tem uma contribuição convectiva na transferência de massa. Mas muitas vezes a gente tem um sistema integrado, onde o meio e as mãos do surfista fazem com que ele se transporte ali no mar. Então, a gente vai ter as duas contribuições ao mesmo tempo, a difusiva e a convectiva. Enquanto eu estava mostrando para vocês algumas coisas de transferência de massa, eu chamei a atenção que era parecido com a transferência de calor. Vamos fazer essa analogia agora, que eu tenho certeza que vai ficar bem claro o que significa a transferência de massa por difusão e convecção. Bom, quando a gente tem a transferência de massa por difusão, o meio está estacionado, isso é, não há movimentação. É a mesma coisa que a gente tivesse a transferência de calor por condução. E quando a gente tem a transferência de massa por convecção, quer dizer que há influência do meio, que é exatamente o que acontece na transferência de calor por convecção. Há um fluido passando pelo meio que provoca a transferência de calor. Agora não dá mais para esquecer, né? Agora que a gente já entendeu o que é a transferência de massa, vamos para uma nova fase, que é a parte de cálculo. E para isso, eu preciso relembrar algumas coisas com vocês. Vamos começar relembrando o que é mistura? Mistura é quando a gente tem a mistura de duas ou mais espécies químicas. E essas espécies eu vou chamar de I, para a gente trabalhar com ela lá no meio. Vou relembrar com vocês alguns conceitos importantes, que é a parte de concentração mássica e concentração molar. Eu sei que tem autores que chamam diferentes, mas eu vou trazer as letrinhas que a gente vai usar para trabalhar com concentração mássica e concentração molar. A concentração mássica a gente vai chamar de ρ, e ela significa quantos gramas eu tenho daquela espécie no volume da solução. E a concentração molar é quantos mols que eu tenho daquela espécie no volume molar, no volume total da minha solução. E como que eu relaciono elas? Através da massa molar da espécie química que a gente estiver trabalhando. Bom, se a concentração mássica é quantos gramas eu tenho pelo volume total, se eu somar de duas ou mais espécies, a massa daquela espécie dividido pelo volume da solução, por espécie 1 aqui, mais a massa da outra espécie dividido pelo volume da solução. E quantas mais eu tiver, a massa específica, concentração mássica ou densidade da mistura vai ser a soma das concentrações mássicas de cada espécie, porque o denominador é igual, eu só vou somar o numerador. A mesma coisa eu posso fazer para a concentração molar, porque eu vou estar somando quantos mols tem na minha espécie, naquele volume total de solução, com a próxima espécie, no volume total da minha solução. O denominador é igual, então eu vou somar a parte de cima, tá bom? Bom, e para finalizar esse nosso primeiro vídeo, eu quero falar para vocês sobre fração.
Fração, ele significa quanto da coisa a gente tem pela coisa total. Eu acho que é o mais fácil da gente entender. Então, vamos supor que a gente vai no supermercado e a gente vai comprar 6 laranjas e 3 bananas. Quanto que eu comprei de fruta no total? Comprei 9 frutas. Qual a fração que corresponde à quantidade de laranja? Então, a fração da laranja, ela vai ser a quantidade de laranja pela quantidade total de fruta. E a quantidade de banana pela quantidade total de frutas vai ser a fração da banana. Então, a fração, ela significa quanto que eu tenho da espécie pela quantidade total que eu tenho no meio. Se eu estiver falando de fração mássica, eu vou calcular quanta a concentração mássica daquela minha espécie dividido pela concentração mássica total daquele meio que eu estiver trabalhando, daquela mistura que eu estiver trabalhando. Por quê? Porque essa daqui é a soma de todas elas. A fração mássica a gente vai chamar de WI, tá bom? Da espécie. E a fração molar, que a gente vai chamar de X da espécie, ela vai ser a concentração molar pela concentração total que a gente tem na mistura. Isso é muito importante. A gente vai começar a trabalhar agora em transferência de massa e não vai parar mais até o final do curso, tá? E eu quero escrever isso aqui de uma maneira diferente. Eu parti da definição de fração. Mas se eu multiplicar isso aqui em cruz, como que eu vou escrever? Eu vou escrever que a fração mássica da minha espécie vai ser igual. Desculpa, a concentração mássica da minha espécie vai ser a fração mássica dela vezes a concentração mássica total da minha mistura. A mesma coisa para a fração molar. A concentração molar da espécie vai ser a sua fração vezes a concentração molar da nossa mistura. Então, a gente vai trabalhar muito com essas duas formas de escrita de fração. Para dar um break, vou gravar um próximo vídeo.